Outubro é o mês de combate ao câncer de mama. Diversas ações acontecem em todo o país para ajudar no combate à doença que atinge quase 60 mil mulheres por ano. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui hoje no estúdio ao vivo a doutora Nancy Gasparini, da Mega Imagem de Santos. Tudo bem, doutora? Bom dia. Tudo bem, Vanessa. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, eu quero parabenizá-la pelo dia de hoje, o dia do médico. Então, Obrigada. Em nome de todos os médicos, eu parabenizo a senhora, Obrigada. doutora Nancy Gasparini. Parabéns pelo dia, Obrigada. viu? E pela profissão maravilhosa, né? Que atende todos nós. Maravilhosa mesmo. Bom, doutora, eu queria falar um pouquinho dessa ação que vocês fazem, né? A Mega Imagem faz uma ação bacana aí no combate também à prevenção do câncer de mama. É uma coisa que me dá até emoção, porque foi uma ideia dos colaboradores de doar um dia deles para eles fazerem exames gratuitamente para pacientes que não tenham convênio. Paciente do SUS que não tem convênio, tem um pedido médico, está esperando há meses, às vezes até ano na fila para fazer a mamografia. Sim. A gente doa os filmes, eu dou os laudos e eles vão espontaneamente, em vez de ficar com a família, eles vão lá doar o dia do sábado para ajudar a comunidade. É uma coisa bem emocionante. E o nome dessa ação é Mega Outubro Rosa, é isso? E quantas pessoas? Já acabou as inscrições, né? Infelizmente, e quantas pessoas se inscreveram? É muito rápido. Sim, sim. E tem que ser tudo agendadinho, né? Porque é um exame que demora um pouquinho também, né? Sim, demora e a gente atende com muito respeito, né? Como se fosse o paciente mesmo do convênio, mas a gente tem próximo de 150 mamografias agendadas. Então, é um trabalho muito bonito que eu tenho muito orgulho de falar que partiu da equipe da Mega Imagem. Muito legal, muito bacana mesmo. E o público-alvo, na hora da pessoa se inscrever, tinha um público-alvo ou qualquer pessoa poderia? São pessoas, de preferência, pessoas do SUS, né? Sim, porque são pessoas que têm convênio, utilizem o convênio. Quem é do SUS, que não tem condição de fazer o exame. E que acaba demorando, né, para conseguir fazer o exame pelo dúvida. SUS, que seria os mais indicados. Pedido. Precisa ter o pedidinho Um pedido do médico. Da mamografia. Tá, mas não tem um público-alvo, a pessoa que já tem histórico da doença, nada disso. Qualquer pessoa... É mais rastreamento. Tá. O que a gente quer fazer mesmo, é diagnóstico. Então, prevenção é você fazer alguma coisa para diminuir o risco daquela doença. O que a gente quer é detecção precoce. Certo. Então, a gente quer pegar o câncer pequenininho, por volta de 1 centímetro, que não é nem palpado ainda, para a gente ter mais chance de sobrevida, melhor chance para o tratamento. Entendi. Então, a gente chama isso de rastreamento, é diagnóstico precoce. A prevenção, hoje em dia tem saído vários trabalhos, foi interessante você tocar nisso, nesse assunto, porque hoje em dia a gente consegue diminuir o risco, não é que não vai ter, mas diminuir o risco diminuindo a obesidade. A gente sabe que o sobrepeso é um problema hoje em dia de saúde pública. Sim. E a orientação alimentar adequada, com diminuição do sobrepeso, diminuição do consumo de álcool, uma qualidade de vida boa com atividade física, potencialmente diminui vários tipos de câncer. Entendi. Então, a gente está na nossa mão também. A gente é um fantasma o câncer de mama para a mulher, mas a gente vê que a gente também pode colaborar para diminuir o risco. Doutora, amamentar diminui também? É uma prevenção? Amamentar também diminui o risco. A própria paridade, ter filhos diminui o risco, porque a mama ela nasce imatura, ela vai desenvolver a maturidade depois da gravidez, depois do aleitamento. Então, isso protegeria a mama de carcinógenos, né? Entendi. E tem muitos mitos aí em cima dessa doença, em cima da prevenção, que eu até queria ver se a senhora conseguiria me explicar algumas coisas. Muita gente fala que alguns tipos de desodorante podem causar o câncer de mama. É mito. É mito. É mito, O que é fator de risco? É você ter os parentes que são próximos, não é o parente afetivo. Então, às vezes a pessoa fala assim, doutora, se eu vim aqui porque minha avó teve câncer aos 70 anos. Esse fator não é muito de risco, porque a faixa etária avançada aumenta a chance da gente ter mutação, aumenta a chance da gente ter câncer. Certo. O câncer que geneticamente a gente aumenta a chance é casos de câncer na família de pessoas próximas geneticamente. Então, mãe, irmã, filha e pessoas jovens que tiveram o câncer de mama ou câncer de ovário. Essas pessoas têm um potencial maior de ter o gene. Se a pessoa tem o gene, o câncer, ele desenvolve mais precocemente, antes dos 50 anos. Aliás, é uma coisa que a gente tem notado, que está diminuindo a faixa etária
da incidência de câncer de mama, né? Certo, certo. Muita gente fala que faz o exame de toque, né, que seria o autoexame, às vezes durante o banho e tal, mas é importante a gente deixar claro que isso não anula o exame clínico, né, doutora? É muito importante, mesmo que a pessoa não apalpe nada, procurar um médico, fazer a mamografia. Na verdade, a gente quer fazer a mamografia para pegar o câncer antes de ser palpado, exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu palpei, não deu tem nada, não então, vou fazer exame. Isso, a gente não quer isso, porque o estágio 0 e 1, que é quando o câncer está pequeno e dentro da mama, a gente tem o produtor de leite, que é o alvéolo, tem o caninho, que a gente chama de ducto, que leva o leite da mama até o mamilo, e ali naquele caninho que acontece a maior chance de ter câncer de mama. Entendi. Se está dentro do caninho, ao redor desse caninho, diminui e a gente detecta o câncer de mama, a sobrevida em 5 anos é por volta de 100%. Porque a quimioterapia hoje, ela está muito específica, ela está ótimo o tratamento. Entendi. Então, a gente consegue que a paciente tenha uma qualidade de vida e consegue ter uma sobrevida boa. Se a gente pega o câncer já avançado, que já está grande, já está palpável, às vezes ele espalha até para a parede do tórax, já espalha para fígado e para cérebro, o prognóstico dessa paciente não é que não tenha chance, mas diminui a chance de sobrevida em 5 anos. Tem que detectar quanto mais cedo, melhor, né? Sim. E como que é feita a mamografia, doutora? A mamografia digital, né? Que a digital, porque antigamente a outra mamografia, você precisava passar por uma outra fase antes de impregnar o filme. A digital direta, a imagem já se transforma em imagem. O estímulo já se transforma em imagem. Então, você não tem fases que podem diminuir o contraste da imagem. Certo. Então, a digital direta, ela aumenta as nuances entre o contraste, o preto e o branco. A imagem é muito melhor para quem faz a mamografia. E a mamografia é feita geralmente em 2 incidências. Então, a gente faz uma incidência com o feixe da cabeça para o pé e lateral, nas 2 mamas. Mas eu queria frisar que às vezes a gente precisa complementar, porque como a mama é uma estrutura densa, às vezes tem algum cantinho que não ficou tão espalhadinho. Eu já fiz e posso falar, inclusive eu faço de 6 em 6 meses regularmente e eu faço e às vezes ela fala, espera um pouquinho que eu vou ver como ficou a imagem e às vezes precisa repetir em alguma das 2 algum posições, pedacinho, né? Que não é para a paciente ficar assustada, porque como a gente quer pegar o câncer precoce, é muito comum. Então, às vezes a pessoa fica já super estressada porque tem um complemento e não é que tenha câncer, é que às vezes ficou um lado mais obscurecido e a gente vai espalhar mais o tecido. Um outro mito também que existe, que eu ouvia muito antes de fazer a minha primeira vez, é que dói muito. Não, gente, isso é um mito, não dói, não é assim também. Não, é muito rápido vocês têm que ter na cabeça que a vantagem, porque a mortalidade diminuiu em 20%. Então, vamos assim, colocando numa balança, a dor que dá é tão rapidinha, perto do benefício que a gente pode ter. Exatamente. Se a gente for fazer o exame pensando nisso, não focando na dor, a gente faz o exame de uma maneira mais tranquila, né? Outra dúvida que eu ouço muito também, mulheres que têm próteses de silicone, podem fazer a mamografia? Devem fazer a mamografia. Elas devem fazer a mamografia. A mamografia ela é indicada em todas as pacientes com silicone e sem silicone a partir, geralmente, assim, a Sociedade Americana de Câncer indica a partir dos 40 anos se a pessoa tem condição, a partir dos 40 anos até antes da menopausa, anualmente, porque anualmente, na verdade, quando a gente ainda tem estrógeno, a gente está ovulando, o câncer é mais difícil, é mais agressivo. Então, essa faixa etária é mais importante para a gente fazer anualmente. Depois da menopausa, se der para fazer anualmente, ainda é melhor. Mas, às vezes, dependendo do país, eles trocam para a cada 2 anos, porque não tem condição de abraçar todas as pacientes. Sim. Mas essa faixa etária dos 40 até antes da menopausa é importante que a paciente faça a mamografia de rastreamento uma vez por ano. Tá, a gente fala bastante desse problema da prevenção do câncer de mama no outubro, que é o mês, o outubro rosa, que é o mês da prevenção. Mas é importante a mulher principalmente, estar ligada nisso o ano inteiro, né, doutora? Não pode se descuidar. Sim, não pode se descuidar porque como
você tem como atuar preventivamente através de uma orientação alimentar saudável. Assim, as duas maiores causas de morte é acidente cardiovascular, que é mais frequente do que câncer, e o câncer. Só que o acidente cardiovascular, às vezes a pessoa tem um infarto e é de repente. Sim. O câncer não, ela te dá uma sobrevida de anos por causa da quimioterapia. Né? E ela tem medo, mas ela come churrasco todo final de semana, come frios, come brigadeiro, come uma orientação alimentar errada. Sim. E aí, não adianta ela ficar só preocupada, ela tem que atuar nisso, né? Então, eu acho que o trabalho de vocês é muito importante para a gente estar divulgando isso, porque muitas doenças, há algum tempo atrás, a gente pensava que a gente só tinha que torcer para não ter. Hoje não, a gente está vendo que está na nossa mão. Até o Alzheimer também, a gente tem algumas orientações alimentares que diminuem o risco do Alzheimer. Então, a medicina está desenvolvendo muito nesse lado preventivo, então está na nossa mão, a gente tem o poder. Sim. Isso é muito importante divulgar para os pacientes, né? Que vale a pena aquela saladinha, aquele exercício físico, dormir bem para ter uma imunidade legal, vale a pena. Além de um sono saudável, alimentação saudável e a prevenção que seria o exame também, o que mais que a mulher pode fazer também para prevenir a doença, doutora? É fundamentalmente a orientação alimentar. Sobrepeso, né? Também, evitar, sobrepeso, né? Álcool, né? O álcool se ingerido assim diariamente, ou assim, também tem alguns trabalhos mostrando que pode aumentar o risco. Então, é interessante que sempre ela preste atenção na orientação alimentar. A gente não é de ferro, né? Sim. Uma vez ou outra, tem um aniversário, um casamento, claro, né? A gente não vai ser 100% sempre. Mas em casa a gente tem que, de segunda a sexta, a gente tem que fazer uma orientação saudável, porque a gente orienta também as próximas gerações, né? Eu sempre falo para as pacientes, olha, você comendo direito, a sua filha, o seu filho vai te ver e vai seguir. E aí a gente vai ter uma chance de, na próxima geração, a gente diminui o fast food, né? A gente tem chance. Tá bom, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você pelo convite. Conversei com a doutora Nancy Gasparini, da Mega Imagem de Santos, e a gente falou aí da prevenção, dos cuidados que a gente deve ter em casa, mas também procurar um médico pelo menos de 6 em 6 meses é importante também, né, doutora? Sem dúvida. Obrigada, viu, pela sua entrevista. Obrigada a vocês. Boa tarde para a senhora.